de um amor perfeito. E é esse amor que nós temos que cantar e adorar ao Senhor. O Senhor, Ele nos aceita com os nossos erros, com as nossas falhas. Por isso que o Senhor, Ele diz que nós devemos ir a Ele como nós estamos, que Ele vai nos transformar, que Ele vai salvar a nossa casa, que Ele vai salvar a nossa família. Amém? Ele é o plano perfeito. Ele veio para salvar, Ele veio para curar, Ele veio para restaurar. Aleluia. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação.
muitos anos na nossa vida para poder cantar um louvor como esse, meu Pai, mas olhando para esse altar nessa noite, vemos que os nossos filhos já estão cantando, meu Pai, que a sua graça já os alcançou, Senhor. Em nome de Jesus, que seja bendita essa geração, que seja uma geração poderosa na terra, meu Pai, que seja uma geração forte no teu Espírito Santo, doutrinariamente perfeita, que cresçam, sejam fortes, saudáveis, abençoados, que te represente na sociedade, meu Pai. Livra os nossos filhos, meu Pai, das dores desnecessárias da vida. Aplane o caminho deles, meu Pai. Que eles cresçam, que eles sejam fortes no Senhor e na sua graça. Abençoe o ministério infantil dessa casa. Abençoe os departamentos dessa igreja que lidam com crianças, meu Pai. Que sejam abençoados, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus. Que a tua graça brilhe em cada lar aqui unido, representado. Que a bênção do Senhor alcance a sua casa. Te faça prosperar, te faça crescer, te faça avançar na vida, te dê felicidade, contentamento. Que o Espírito de Deus te conduza a novos ares espirituais, aonde você vai ser muito mais influente na presença do Senhor. Aquele que recebe, aplauda o nome de Jesus, glorifica o nome dele, exalta o nome dele. Ele é santo, ele é poderoso. Em nome de Jesus. Gostaria que a igreja se assentasse. Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo.
É você quem cabe. Por quê? Me diz por que a minha mão é curta para ajudar o infeliz, mas se estica para julgar e lembrar o que a Bíblia diz. Sim, porque nessa hora você lembra, né, o que está escrito. Por quê? Porque é muito fácil, né, ficar em cima do muro. O que custa pra você estender a mão e ajudar? É mais fácil passar pelas ruas fingindo que não tá vendo aquelas pessoas passando fome. Fingindo que não tá vendo as pessoas claramente precisando de ajuda. É mais fácil ficar em cima do muro. Mas na hora de falar mal, de julgar, você é o primeiro, né? A gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou. Você lembra onde você estava quando Deus te resgatou? Jesus, quando ele curou o paralítico, ele falou: toma o seu leito e vai para sua casa. O toma o seu leito é para ele lembrar de onde Deus tirou ele. De onde foi que Deus te tirou? Porque eu não mereço o céu, nem você. Foi o sangue de Jesus naquela cruz que nos limpou dos nossos pecados, que nos deu acesso ao Pai. É pela graça, é favor imerecido. Mas a gente não entende, né? Vitória sobre os inimigos. Mas quem são esses inimigos? Até onde eu sei, um cristão não deveria querer o mal de ninguém. O mandamento é bem claro: amar o próximo como a ti mesmo. Eu só não sei qual foi a parte que a gente não entendeu. O amar, o ao próximo ou como a ti mesmo. O único inimigo que a Bíblia aponta, Jesus já venceu na cruz. Com quem você luta contra? Não é contra o seu vizinho, contra o seu patrão, contra os seus pais. É contra você mesmo que você está lutando. Porque se tem alguém que pode te derrubar, é você. Sabe o que você quer? Justificar o seu pecado. Ah, Jesus, eu pequei, mas foi culpa da minha irmã, foi culpa da minha mãe, foi do meu marido, foi meu filho que me fez pecar. Para! Isso não é arrependimento. Se Deus me perguntasse o que eu acho, eu diria: perdão, Senhor. A gente aceitou. Que tipo de cristão nós temos sido? Entre 100 pessoas, uma vai conhecer primeiramente a Deus lendo a Bíblia. As outras 99 lerão cristãos. O que as pessoas têm lido em você? Se todo mundo fosse igual você, tivesse a vida de oração que você tem, sacrifício na cruz? Mesmo estando no caminho, a gente se perde. A gente se perde e a gente nem percebe. Porque a gente quer tanto, mas tanto fazer o bem, que a gente não faz. Nós temos 24 horas num dia. Mais de 1.400 minutos para você doar 1, 2, para fazer o bem na vida de alguém, para ajudar alguém, para doar uma palavra que seja para uma pessoa que você está vendo que está precisando. Mas é mais fácil. Fica no nosso comodismo, no nosso egoísmo, olhando para o nosso umbigo. Ah, deixa pra lá, deixa, não vai fazer diferença. Na sua vida pode ser que não faça, mas provavelmente faria diferença na vida daquela pessoa. Mesmo estando no caminho, a gente se junta ao acusador. A gente vê defeito em todo mundo. Tudo tem um problema. A gente vive de aparência, de verdades incompletas, por causa de passados, mágoas, tradições. É incrível, né?
A gente olha para Pedro e fica indignado. Como Pedro pôde negar Jesus 3 vezes? Ele era discípulo, ele andava com Jesus, ele conhecia Jesus. Depois de tudo que Jesus fez por ele, será que a gente não tem nenhuma semelhança com Pedro? Nós vivemos de aparências. A gente apresenta a versão de nós que a gente acha mais adequada ao local que a gente está. Você é a mesma pessoa? Aqui dentro? E lá fora? Na sua escola? Na sua casa? Na sua faculdade? No seu trabalho? Você é a mesma pessoa? Você realmente se apresenta quem você realmente é para as pessoas? Porque a gente está ficando cada dia mais cego. Mas eu cansei, Senhor, eu cansei dessa cegueira. Eu cansei de olhar para o meu umbigo. Eu cansei de ter alegrias momentâneas, mas quando eu entro no meu quarto, eu não ouço a tua voz. Eu sinto que eu estou longe de ti, Deus. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa sujeira. Vontades, Deus. Eu quero morrer pro meu eu. Eu quero mais de ti na minha vida. Eu sei é ser preenchida por ti, Deus. Eu sei que essa vida aqui não vale a pena. Me transforma. Cadê você? Pode entrar.
E quando você achar, se você puder fazer a gentileza de honrar o nome do Senhor, dando graças a Ele, vai glorificando a Deus, porque a palavra é do Senhor, não é nossa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 16. Verso 9 ao 14. Por que o pastor não fala antes o versículo, né, Davi? Me perdoe, Davi. Aí não tem jeito. Marcos capítulo 16, do verso 9 ao verso 14. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo pela manhã. Que dia que Jesus ressuscitou? Domingo, não é? Fazem uma manobra para provar que Jesus ressuscitou no sábado. Tá claro, né, que é domingo, né? Jesus ressuscitou no domingo bem cedo. Amém. E a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus discípulos, seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo, para Emaús. Voltaram correndo para contar aos outros, mas não acreditaram. Mais tarde, os 11 discípulos comiam. Jesus apareceu no meio deles. Jesus repreendeu-os pela incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Amém, gente? Só até aqui para a glória do nome do Senhor hoje. Eu olho esse quadro, ele é muito interessante. Eu vejo Jesus um tempo antes tinha chamado os seus discípulos, 3 anos antes. E a maneira como os discípulos foram chegando para Jesus foi algo sobrenatural. Eu olho, por exemplo, Pedro. Pedro tinha barcos de pesca. Segundo os historiadores, a média de tamanho de barcos daquela região eram barcos de 7 metros de tamanho. Uma capacidade enorme de retenção de peixes, de estocamento de peixe. Pedro era pescador e tinha alguns barcos. Hoje em dia, ele seria como um empresário normal. Você olha Tiago e João, o pai deles era captador, era pescador de peixes e exportador de peixe. Você olha a vida dos outros discípulos e você vê que cada um estava fazendo alguma coisa quando Jesus chegou para eles e o chamou. Não tinha ninguém ali dizendo assim, o que será que a vida vai me oferecer de bom? Não sei se faço vestibular, se eu caso, se eu compro uma bicicleta. E Jesus chega para ele e fala, vamos me seguir? Então já que eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou. Não. Todos eles estavam encaminhados, profissionalmente estavam sólidos. Homens de reputação na sua sociedade. Quando a Bíblia fala que Pedro não era muito douto, é porque ele não tinha frequentado faculdade. Mas o fato dele não frequentar uma faculdade não impedia ele de comercializar peixe com 3 grandes comércios de peixe da região. Só para você ter uma ideia, para Pedro conseguir tocar o negócio dele de barco, na época, segundo os historiadores, ele precisava falar muito bem o grego, muito bem hebraico e muito bem aramaico. Ele precisava falar 3 idiomas. Quantos de nós fala 3 idiomas fluentemente para negociar? Então ele não era tão bobo assim. Esses homens caminharam com Jesus e viram tudo que Jesus podia fazer. De curar uma febre da sogra de Pedro, a ressuscitar mortos. Inclusive Lázaro.
porque já estava 4 dias morto. E é interessante que a Bíblia narra por que ele estava 4 dias morto. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Porque segundo a tradição judaica, a alma ainda fica presa no corpo por 3 dias. Ou seja, durante 3 dias depois do óbito, para a mente judaica daquela época, a pessoa podia voltar ao corpo e não era milagre. Mas 4 era impossível. Segundo a própria tradição deles, eles diziam, do 1º ao 3º dia, se a pessoa ressuscitar por oração de alguém, é coincidência. Se alguém impor a mão e orar, foi um estímulo, a pessoa pode voltar a viver. Agora, no 4º dia, ninguém que ora vai levantar alguém. Eles viram tudo isso. Eles contemplaram a glória de Deus. E, de repente, o que acontece? Chega a sexta-feira de manhã, Jesus, 9 horas da manhã, é pregado na cruz. 3 horas da tarde, ele falece. Se entrega. E aí você pega todos aqueles discípulos, menos Judas, e todos os outros 70 que o acompanhavam, e mais as mulheres. E esse povo ficou disperso na sexta-feira à noite e sábado durante o dia todo. Jesus tinha dito para eles na quinta-feira, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17. Jesus tinha conversado com eles e explicado o que ia acontecer na quinta-feira. Sexta-feira e sábado, a coisa já tinha virado. Entre o dia que Jesus disse para eles, eu vou ressuscitar, e Jesus tinha dito, quando eu morrer, vão para a Galileia e me esperem na Galileia. Quantos deles foram para a Galileia espontaneamente? Nenhum. Os textos mostram que o anjo teve que ratificar e falar assim, vai e fala para eles que Jesus disse para eles, vão para a Galileia. Aí a mulher foi e contou, e eles falaram, não acredito. Mas Jesus tinha contado para eles na quinta-feira. Entre Jesus conversar com eles na quinta, foi o último diálogo de Jesus com eles. Até sábado à noite, o panorama da vida daqueles homens já tinha mudado. Entre o momento em que Jesus disse, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou morrer e eu vou ressuscitar daqui 3 dias, num intervalo de menos de 36 horas, aqueles homens estavam confusos e perdidos naquilo que Deus tinha falado para eles. Entre o ponto que Jesus disse, eu vou ressuscitar, que termina em João capítulo 17, até sábado, esse caminho foi o caminho que os discípulos começaram a revelar ainda o que precisava acontecer no coração deles. Ou melhor, o que estava no coração deles. O que está no teu coração hoje? O que está dentro do nosso coração pode ser revelado pela palavra do Senhor. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Do momento em que uma pessoa recebe algo de Deus, uma palavra de Deus, um direcionamento, até a hora que Deus cumpre. O nome disso eu quero chamar nessa noite de caminho. Diga assim, o caminho é o trajeto entre a promessa e o cumprimento dela. Quem tem promessa de Deus, levante sua mão, dê graças a Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas tem promessa que demora demais para cumprir. Da hora que Jesus fala é tão bom, não é? Quando Jesus fala com a gente, dá uma promessa, é tão maravilhoso. O duro é que depois que Jesus dá a promessa, vem o caminho. E o caminho, esse intervalo entre a promessa que Ele nos entrega e aquilo que Ele vai fazer, é o pior trajeto que um ser humano pode traçar na vida. O Sérgio já contou para nós o testemunho da mãe dele. 16 anos orando para converter o Sérgio. 19? Ainda bem que converteu o convertido, né? Falar nisso, um parênteses, os jovens vão depois lá fazer missões na evangelismo no UPA. Campo Comprido, pregar a palavra do Senhor hoje. Tem muita gente lá que precisa ouvir a palavra do Senhor. Por que esse evangelismo vai acontecer hoje? Porque alguém ficou 19 anos orando de joelho para alguém se converter. O nosso trabalho no Senhor não é vão, não importa o quanto tempo você ore. Um dia a promessa de Deus vai acontecer na sua vida, vai se realizar, vai ser verdade. A palavra do Senhor diz que quando os frutos vierem na nossa mão, nós vamos estar como quem sonha. A gente vai olhar e falar assim, nossa, era isso aqui que o Senhor nos tinha dado.
Esse caminho, se a gente sobreviver nesse caminho, e a gente trilhar esse caminho com fé, no final dele vai ser bênção. O problema é que a maioria das pessoas desistem da caminhada, como aconteceu com esses homens. De maneira alguma julgando eles, são maiores do que eu. Estamos aprendendo, apenas extraindo lições desses homens. A incredulidade e a dureza do coração desses homens, no caminho entre a morte e a ressurreição, trouxe algumas dores no coração deles. Algumas consequências. Primeira, lamentaram e choraram. Marcos capítulo 16 diz: ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam se lamentando e chorando. Jesus tinha dito para eles: vão para Galileia. Era para ficar lamentando e chorando? Não. Por que eles estavam lamentando e chorando? Porque eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Essa era a verdade nua e crua. Tanto que Jesus chega para eles e aponta o dedo dizendo assim: por que vocês não creram? Aquele diálogo ali de Jesus não foi assim: por que não creram? O Evangelho de Marcos não é escrito nessa tônica. O grego que Marcos escreve é um grego agressivo. Os diálogos são diretos e retos. Jesus chega para eles e fala assim: por que vocês não creram? Às vezes é isso que Jesus faz com a gente quando a gente está chorando no meio do caminho. Quando a gente recebe algo de Deus e acha que não vai acontecer, a gente começa a fazer o que com Deus? Manha, chantagem emocional. E a gente acha que Deus vai se comover com as nossas lágrimas. E de repente a gente vai perceber que Jesus aparece diante da gente e fala assim: por que vocês não creram? O desdobramento continua. João vai narrar um fato interessante. João capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ali já era domingo, e cerradas as portas, trancadas as portas aonde os discípulos com medo dos judeus estavam, chegou-se Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Medo. Quando no caminho eu perco a fé, o medo vai dominar meu coração. Os homens que estavam com Jesus: pastor, mas ali tinha perseguição? Não tinha. Não tinha perseguição. A perseguição vai começar a partir de segunda-feira. Depois de consumada a ressurreição e espalhada a notícia, os soldados vão até o sacerdote, contam o que aconteceu, recebem dinheiro e aí a perseguição começa. Estava todo mundo tranquilo ali. Não tinha por que ter medo, senão pelo fato de perder a fé. Diga assim: quando eu tenho medo, é porque a minha fé está abalada. Eles estavam com medo, porque a fé deles estava abalada. Outro desdobramento, quando se perde a fé ao longo do caminho, perde-se tempo e recursos. Lucas vai narrar sobre isso. Capítulo 24 de Lucas diz: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e então não acharam o corpo do Senhor. Especiaria para ungir uma pessoa era muito caro. O processo era o seguinte: 120 litros de especiarias caras para você embalsamar um corpo na tradição judaica. Fora os tecidos que tinham que enrolar o corpo daquela pessoa. Esses tempos nós falamos sobre roupas aqui numa pregação. Roupa para nós é tranquilo, né? Vai lá, compra uma camiseta, R$ 39,90, está resolvido. Na época de Jesus, o metro do linho era caríssimo. Não era coisa como nós temos hoje, acesso. E ainda dá para parcelar ainda, se for muita conta. Você tinha que ter dinheiro para comprar roupa. E quando você ganhava uma roupa, você fazia de tudo para não se livrar dela. Até usar remendo, se remendava. Por isso que Jesus fala que você não pode cuidar com o tecido que você usa para remendar a roupa, porque era normal naquela região acontecer isso. Elas tiveram que comprar tecido e 120 litros de especiaria para chegar até onde Jesus estava. Só que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar. Como elas não creram que ele ia ressuscitar, elas gastaram tempo e dinheiro à toa, porque ele não estava mais lá.
quando eu não creio naquilo que Deus vai fazer na minha vida, quando eu não consigo crer no caminho, eu tendo a perder muito recurso. Diga assim, quando eu não creio, a possibilidade de eu perder tempo e dinheiro. Isso aconteceu com eles. A confusão e falta de direção quando se falta fé. Lucas vai continuar dizendo. O anjo disse, por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscai aquele que vive no meio dos mortos? Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Ali vocês o verão. Mateus capítulo 28. Por que buscar no meio dos mortos aquele que vive? Por que elas foram buscar no meio dos mortos aquele que vive? Por que muitas vezes a gente, entre o momento que a gente lança a nossa fé no Senhor, a gente não consegue esperar Deus agir, começa a agir com as nossas próprias forças e troca os pés pelas mãos? Porque falta fé. Elas foram procurar no meio dos mortos aquele que tinha dito 30 horas antes, eu vou ressuscitar no terceiro dia, vão para Galileia. 2 discípulos foram embora. Estavam indo para Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. Pedro e mais 6 discípulos foram pescar, voltaram. A velha vida de pescaria. Jesus teve que ir na beira da praia, chamar Pedro de volta, separa Pedro dos 12 e sai caminhando com Pedro e faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu? Pedro, tu me amas? Para que Pedro fosse restaurado e colocasse de volta como a liderança daquele grupo. Os 2 de Emaús já tinham andado, ó. Sabe o que significa a tradução de Emaús? Ninguém sabe. Se você for procurar tradução para a palavra Emaús em qualquer dicionário, vai dizer assim, lugar incerto. E Jerusalém? Jerusalém é a terra da promessa, onde tudo acontece, onde Cristo é glorificado. Ele morre, mas ele ressuscita. Eles saem do lugar da promessa do Senhor, do lugar de glória, e vão para qualquer lugar desconhecido. Porque a falta de fé te faz naufragar, faz te levar para qualquer lugar, menos para o objetivo que Deus tem para a sua vida. Entre o lugar que Deus dá promessa e o seu cumprimento, há o caminho. Eu quero cumprimentar agora rapidinho. Davi, está pronto o vídeo que eu te pedi? O Davi vai colocar um breve vídeo. Eu já coloquei parte dele uma vez. E nós vamos observar esse vídeo. Opa! Mauro, você pode apagar a luz da igreja? Que eu preciso que a igreja veja bem esse vídeo. E nós já vamos falar sobre o caminho. Apaga mais. Isso, obrigado. Deus abençoe. Parte desse vídeo eu mostrei há um tempo atrás. E eu gostaria que você observasse. Olha como os mestres trabalham. Os mestres de cerâmica na Ásia trabalham. Você vai ver que coisa fantástica que esses homens são capazes de fazer. Olha só, na mão, gente. É um absurdo. É quase que inacreditável que eles pegam um pedaço de barro para começar. E termina assim.
pensa quantas horas não demora, né? Quantos dias. E quantos milhares de dólares não custa um vaso desse. Que era um pedaço de argila. Aí depois vai para o forno. Dá uma olhada e vê como é que fica. O que era só um pedaço de argila, olha o tanto de flecha que vai vir sobre ele. Há uma equipe enorme acompanhando o processo. Ele começou isso do nada. Olha só. Ai, até aí tá bom, Davi. Deu para compreender. Deixa só o fundo musical, pode deixar do jeito que está. Do momento que o oleiro pega o vaso, o barro, o seu material, e ele diz, eu vou fazer um vaso, até o momento que ele tira do forno, o vaso passa por um caminho. A Bíblia declara, como são tolos. Ele é o oleiro, e certamente é maior do que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? Ele não me fez, poderia dizer isso? Pode o vaso olhar para o oleiro e dizer, o oleiro não sabe o que faz? Sabe por que você e eu temos que percorrer o caminho? Porque ele precisa trabalhar em nós. Tudo o que Deus prometeu para Abraão, quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus poderia ter dado exatamente no mesmo dia. Mas Abraão não estava pronto para receber. O problema não está no poder de Deus falar assim, não, eu não consigo fazer. O problema não está no poder de Deus, olha, eu tenho que esperar e tenho que criar condições favoráveis para que eu faça. Eu não estou pronto. Eu preciso trilhar o caminho. Eu sei que você, como eu, às vezes pergunta para Deus assim, por que demora? Por que o Senhor tem que usar esse caminho? E por que esse tempo precisa ser percorrido?
Mas a palavra do Senhor diz para nós: o vaso pode dizer ao oleiro: o oleiro não sabe o que faz? Ando em cada detalhe da nossa história. Ele está trabalhando em cada parte da nossa vida, para que quando Ele chegue no final em que nós estivermos prontos, aquele velho barro possa ser um vaso para ser usado na casa do Senhor. O problema não é Deus. O problema não são as pessoas. Porque Deus demora para tocar no coração. Deus demora para mover aquilo. Não, Deus não demora. Deus faz assim. É nós que não estamos prontos. Quando é que as coisas começam a desenvolver e a chegar na nossa vida? Indo para o Novo Testamento, para fechar. Quando o menino é herdeiro, mas é menor de idade, nada se difere do escravo. Mas quando ele cresce e ele tem idade para tomar posse da herança, a herança vem na mão dele. É o apóstolo Paulo falando. Por que eu não recebo? Por que tem coisas na minha vida que eu não tenho? Porque eu ainda não cresci para ter. Deus está trabalhando. É lógico que é ridículo se eu te perguntar: você viu o vaso discutindo com o oleiro? Menos fogo. Não corta aqui. Não tira ali. Não. 3 fases devem ser respeitadas. Eu conheço a vontade de Deus, eu reconheço a vontade de Deus e eu me entrego à vontade de Deus, só. E a vida inteira, como foi dito aqui, nós vamos lutar contra nós mesmos para nos tirar da mão do oleiro, porque a gente acha que ele não sabe o que está fazendo. Essa é a verdade. Fecha seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pastor, mas demora. É você que está demorando. Deus está demorando porque está trabalhando em você. Todos nós nos perguntamos o porquê demora. Quem sabe para os discípulos aquilo era insuportável. Morreu na sexta-feira. Terceiro dia longe demais. Perderam fé ao longo do caminho. Jesus foi restaurando a fé de cada um deles, ao contrário dos religiosos. Se Jesus fosse um religioso, a história seria diferente. Mas Ele é Deus. Ele sabe tratar com a fragilidade humana. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus sabe tratar com você. Deus sabe tratar comigo. Porque se Jesus fosse o pastor religioso de hoje em dia, que tem muitos, não olharia nem na cara de Pedro quando encontrasse Pedro no mercado. Porque saiu da congregação. Me traiu, não vale o que come. Mas Jesus não faz isso. Jesus sabia que aqueles vasos precisavam passar por uma fornalha. E fez. O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Trabalhando em você. Ele vai deixar você na medida exata para que você receba tudo o que Ele tem para a sua vida. Ao longo do tempo, você vai observar que o que eu estou falando hoje em palavras simples resume-se à história da vida de todo crente sobre a face da terra. Por isso que Deus não cumpre imediatamente tudo aquilo que Ele promete. Não é porque Ele não pode, é porque Ele vai trabalhar em nós. À medida que nos entregamos a Ele e que deixamos Ele trabalhar em nossa vida, Ele vai fazendo tudo o que precisa ser feito. Se a mãe do Sérgio tivesse orado de manhã e à noite o Sérgio tivesse se convertido, não seria um vaso tão precioso como é. Deus foi talhando a mãe dele, foi talhando a mãe dele, foi talhando a mãe dele, até o dia que ela estava pronta para ver o filho dela descer as águas do batismo. Fica de pé se você pode, em nome de Jesus. É uma noite muito reflexiva. Como é que está teu coração? Ansioso pelas coisas que talvez você ache que Deus já deveria ter feito. Eu também acho que Deus já deveria ter feito algumas coisas na minha vida. Mas eu descubro pela palavra do Senhor no livro de Isaías que isso é arrogância. E às vezes eu sou arrogante diante de Deus e tenho que pedir perdão para Ele depois. Às vezes eu acho que
O tempo de Deus às vezes é vagaroso demais. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, quando diz que eu sou um vaso, eu não tenho o direito de olhar para Ele e dizer que Ele não sabe o que está fazendo. Eu tenho que botar meu rosto no chão e dizer, me perdoa, Pai, porque eu não sei o que eu estou falando. Na minha ignorância e na minha soberba, falei palavras que não deveria ter falado. Quem precisa do caminho é você e eu, não é Deus. Deus não precisa do caminho. Deus não precisa de um tempo entre a promessa e o cumprimento dela. Deus não precisa de um sábado entre a sexta e o domingo para trabalhar. Quem precisa somos nós. Nós precisamos, e nós agora, nesse momento, estamos sendo trabalhados pelo Senhor em alguma área da nossa vida. Em alguma área que talvez nos faça chorar e a gente diga, poxa, podia parar hoje. Não pode. Você não está pronto ainda. Mas quando você estiver pronto, quando eu estiver pronto, todas as promessas se cumprirão de uma só vez sobre a nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Até lá nós estamos andando. E às vezes Ele tem que vir com o seu instrumento de corte, e cortar coisas na nossa vida que a gente diz, não precisava. E Ele diz, precisa, porque você vai ser mais valioso a partir de agora. A partir do momento que você conseguir passar por isso, que você passar por essas adversidades, por esses problemas, por essas dores, no final, lá na frente, quando você atravessar o caminho, quando você cruzar essa ponte, tua vida de fé vai ser muito mais valiosa do que era. Deus sabe o que faz sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus sabe o que está fazendo para você. Pastor, mas Deus não me ouve. Ouve! Ele sabe o que está fazendo, meu irmão. Confia nele, tenha fé. Da promessa ao cumprimento, em todo momento, Deus sabe o que está fazendo. Puxa na sua memória o que você viu nesse telão, que fica mais fácil de você lembrar. Em todo momento que o vaso está sendo trabalhado, o oleiro está com a mão no vaso. Deus está com a mão em você, Ele está moldando você, Ele está capacitando você, Ele está transformando você. Logo, logo você vai ser tão raro, tão precioso, meu irmão. E que você vai ser exposto em bênçãos na presença do Senhor. Aqueles vasos estavam todos retidos lá dentro, em silêncio, enquanto o fogo ia castigando eles. Não apenas para dor, mas o fogo castigando para torná-los duros, sólidos, capazes de aguentar. Deus está fazendo isso com você agora. Esse tempo Deus está fazendo isso com você. Agora eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite. Quem sabe você, como eu, alguma vez, já esse ano, se questionou a Deus, por quê? Parece que demora. Será que você poderia, nessa noite, dar um passo de fé e vir diante do altar orar comigo? Porque eu confesso que às vezes eu pergunto para Ele, por que demora?